Diga comigo, a dimensão de Deus e a limitação humana. Amém? Já deu para entender o tamanho da dimensão? Amém? Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 27. Diga assim comigo: tudo é possível ao que crê. Quantos creem nisso? Aquele que crê já está entrando na dimensão de Deus, porque só se entra na dimensão de Deus pela fé. Aleluia, vamos ler. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutir com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo que sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se juntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Diga glória a Deus. Que história tremenda, não é, queridos? Quantos creem aqui? Calma, deixa eu fazer a pergunta. Eu sei que você crê, mas quantos creem que se acontecer uma situação dessa, você vai mandar o demônio sair? Alguns já ficaram meio resistentes, tipo assim, será que se acontecer isso, tiver ninguém, não tiver nenhum pastor, não tiver ninguém por perto, e de repente cair endemoniado, espumando pela boca, rolando no chão que nem uma cobra, o que é que eu vou fazer? Quem pensou assim está na limitação humana. Limitação humana. Existe limite para o agir humano? Diga: existe. Diga: só não existe limite. Só não existe limite para a dimensão de Deus. Amém? Na dimensão de Deus, tudo é possível. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Deus diz, na sua dimensão, na dimensão espiritual, na dimensão sobrenatural, que é a dimensão de Deus, tudo é possível ao que crê. A nossa limitação humana, o que é que ela diz? Tem coisa que não acontece. Tem coisa que não vai acontecer. Não, essas coisas aí é muito difícil de acontecer. É ou não é, queridos? Deus falou: olha, tudo é possível ao que crê. Aí a nossa limitação fala assim: não, tem algumas coisas que não acontecem não. Essa aí é só o pastor, essa aí é só não sei quem, essa, comigo não. Será que você está se limitando? Será que você não está se colocando numa situação de incredulidade? Porque se Deus disse, e Ele disse, Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Pronto, a gente já pode ir embora. Amém? Já podemos ir, podemos voltar para nossa casa. E amanhã, se aparecer um endemoniado, o que você vai fazer?
Sai agora em nome de Jesus. Pronto, acabou. É simples, não tem dificuldade. O projeto de Deus é esse, é simplicidade. A dimensão dele, você entra pela fé. Entrou, pode liberar a palavra e viver o milagre. Amém? Vamos embora? Quantos estão preparados para isso? Você vai ficar mais preparado ainda, tá bom? Preste atenção. Receba em nome de Jesus. Você precisa entrar na dimensão de Deus. Você precisa viver no sobrenatural. Você precisa viver pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Aleluia. Amém. Nós não podemos trazer Deus para a nossa limitação. Nós precisamos entrar na dimensão de Deus. Como é que é isso? Eu acho que não vou orar não, porque... Mas Deus me entende. Mas eu vou ligar para alguém para orar. Que seja errado ligar para alguém para orar, amém? De maneira alguma. Quanto mais oração, na hora que a gente soube a notícia da Lohane, que ela tinha entrado em coma na UTI, primeira coisa que a irmã Rodaica lembrou, não foi nem da família, foi de nós, foi da igreja. Mandou um recado para mim: pastor, o que eu faço? Eu falei: não, calma. Eu não falei para ela, nós vamos entrar na dimensão de Deus agora, não falei isso. Eu falei: calma, que nós vamos orar, a igreja vai orar. Amém? Ela buscou, porque ela sabe que Deus é poderoso para fazer. E ela sabe que Deus colocou aqui na terra o seu corpo para realizar a sua vontade. Diga: eu sou parte do corpo. Eu tenho que realizar a vontade de Deus. Entende isso? E ela soube, e nós começamos a orar. Queridos, ela teve parada mesmo. Se ela ficasse mais 4 minutos na condição em que ela estava, ela teria morrido de verdade, apagado. Ela teve que ser reanimada, só para vocês terem uma ideia. Entende isso? Então, queridos, a igreja é o corpo de Jesus. Jesus é a cabeça, é o corpo de Deus, para realizar a obra de Deus nessa terra. Amém? Então você foi chamado, você, não olha para mim não olha para os pastores não, olha para você agora aí. Você foi chamado para realizar as obras de Deus nessa terra. Você falou para mim que crê no começo, não falou? Perguntei quando crê, nem me esperou, já levantou a mão. Então Jesus falou: aquele que crê fará as obras que eu fiz e ainda maiores. Então você já está capacitado, preparado para entrar na dimensão de Deus. Amém? Amém, Gabi? Gabi está olhando assim tão intenso assim. Creia, Gabi, creia. Cada um de nós precisamos crer. Isso aqui não é conto de fada, isso aqui não é a historinha que eu estou contando para animar o culto de domingo, não. É uma verdade plena. Jesus está agindo através da sua igreja e Ele vai continuar agindo. E Ele vai continuar agindo através da tua vida. Entende isso? Aleluia. Vamos lá. Marta e Maria, o que Jesus falou para elas? Se creres, verás a glória. Ou seja, se você crer, você vai entrar na dimensão de Deus, você vai entrar no plano de Deus, você vai entrar no sobrenatural de Deus. Entende isso? Vamos ler lá, o João 11, 39. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Olha só a dimensão de Deus. Qual que é a dimensão de Deus? Abra lá, tira a pedra. Deixa livre, que vai acontecer milagre. Amém? Olha a dimensão de Deus, tira a pedra. Aí olha a dimensão, a limitação humana. Eu estou aonde? 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. É impossível. Depois de 3 dias, tudo bem, se fosse o 3º dia, ou se fosse o 2º dia, qualquer coisa ela poderia falar, só para ficar presa na sua limitação humana. E na limitação humana ela falou: Senhor, já cheira mal, não manda abrir isso não. Para que vai mexer com isso? Não é? Para que fazer isso, Jesus? Ela estava na limitação humana, e Jesus tentando mostrar para ela a dimensão de Deus. Amém? E aí tiraram, aí tá.
já cheira mal, pois é o quarto dia, versículo 40. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças. Olha só a dimensão, ele não tinha falado nada ainda. Na dimensão de Deus você já tem certeza que vai acontecer. Na dimensão de Deus você abre a boca e tem certeza que aquilo que você disse vai acontecer. Na dimensão de Deus você abre os seus lábios e profere. Por que eu vou trazer o testemunho aqui de ontem? Porque foi liberada uma palavra. Quando o pastor Edivaldo falou: você quer acordar que horas? Ele 9, não, você vai acordar 9h15. Ele acordou 9h30. Passou, Deus vai abençoar ainda mais. Entende? Mas a irmã Lourdes que não despertou ele 9h15, ou despertou? Era para lembrar, né? Mas deixou dormir um pouquinho mais, né? Deus mesmo falou: vai descansar um pouquinho mais. Deus deu até mais. Para quem não estava dormindo, não estou conseguindo dormir. Tá. Meu sogro, com dificuldade para dormir, corpo mole, aquela coisa. As 2 noites que nós dormimos lá semana passada, que eu e a pastora dormimos lá, ele dormiu a noite inteira. Acordou uma vez e foi acordar no outro dia quase 10 horas da manhã. Por quê? Porque nós oramos, porque nós entramos na dimensão de Deus. E na dimensão de Deus Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Na dimensão de Deus a palavra liberada tem poder. A palavra liberada, ela se cumpre. E você precisa entrar na dimensão de Deus para você abrir a sua boca de forma correta, amém, queridos? Com fé, como profeta. Porque abrir a boca para falar besteira, falar qualquer coisa, não é assim. Então a palavra tem poder, mas a palavra dita na dimensão de Deus, ela se cumpre. Ela acontece. Entende isso? Aleluia. A limitação, tirem a pedra, a dimensão de Deus, tirem a pedra, a limitação humana. Senhor, já cheira mal, pois já são 4 dias. Amém, queridos? Muitas coisas ainda não aconteceram em nossas vidas porque não temos a coragem ou não aprendemos ainda a entrar na dimensão de Deus. É preciso ter coragem. Diga assim: é preciso ter coragem. Diga: é preciso ter ousadia. Espera aí, o que está faltando para a igreja começar a ver os milagres acontecendo? Ousadia. Gente que tem coragem de falar: levanta, toma a tua cama e anda. Eita, muita coragem, não é? Na dimensão da fé não é nada. Na dimensão de Deus é só abrir a boca e crer que vai acontecer. Você está entendendo? Você não tem responsabilidade nenhuma com o agir de Deus, a não ser servo de Deus. A sua responsabilidade é ser servo de verdade, é crer, é verdadeiramente viver na presença de Deus, entrar na dimensão de Deus, viver na presença de Deus, estar em intimidade com Deus. E ao abrir a tua boca, precisa acontecer o que você falou. Precisa. Em nome de Jesus. A dimensão de Deus é a dimensão da ousadia, da coragem. Marcos 11, volta aí no capítulo Marcos 11, versículo 23 e 24. Preste atenção, queridos. Diga comigo: ousadia, coragem. Isso. Marcos 11, 23 diz assim: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, diga comigo, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Só o 23 por enquanto. Queridos, isso aqui é poderoso. É uma chave de conhecimento tão poderosa que Deus está esperando só você entender para entrar na dimensão dele. Olha só o que está escrito aí: se alguém disser a este monte, cadê o monte? Qualquer monte, tá? Era o monte que Jesus estava falando ali na hora.
disseram a um monte: ergue-te e lança. Ele estava perto do mar. Ele falou: ergue-te e lança, o mar da Galileia, né? Lança-te no mar. Se você disser aquele carro, de quem é aquele carro vermelho lá atrás? É do Alan e da Aline? Se você disser para o carro da Alan e da Aline: erga-te e vai lá para o outro estacionamento, fica lá do outro lado. Quantos creem que é possível fazer isso? Vocês não querem entrar na dimensão de Deus, não? Diga: eu não creio. Diga comigo: eu não creio. Então diga comigo: eu creio. Você não crê ainda. Sabe por quê? Porque a nossa limitação humana não nos permite crer nisso ainda. Não permite, sabe por quê? A gente vai inventar desculpa. A gente vai inventar desculpa. Não, só vai acontecer se tiver propósito. Sabe qual é o maior propósito de se viver em Deus? Glorificar o nome do Senhor. Tudo, fazer tudo para a glória dele. Amém, queridos? A gente não fala isso, sabe por quê? Porque nos falta a ousadia e a coragem suficiente para isso. Porque nós estamos na nossa limitação humana. Compreende isso? Isso é forte. Porque você precisa crer na força, no poder da palavra de Deus. Se ele diz para você, se você falar: erga-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, e aí é um segredo, você precisa abrir a boca e falar e não duvidar. Você precisa crer. Eu tenho me exercitado para viver na dimensão de Deus, queridos. Como é que é isso? Se exercitar para viver na dimensão é abrir a boca e nem pensar na possibilidade de dar errado aquilo que eu falei. E nem pensar de que não vai acontecer aquilo que eu falei. Quando alguém me pede uma oração ou pede alguma coisa, eu já profiro logo a minha fé. Eu já declaro logo a minha fé. Ela vai ser curada, não vai acontecer nada com ela, pode acreditar. Eu já libero logo e eu não volto atrás, eu não retrocedo. A palavra de Deus diz que aquele que retrocede, a alma do Senhor não tem prazer na alma daquele que retrocede na fé. Está entendendo? É a mesma coisa de dizer que não vai acontecer. É isso quando fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede, porque não vai acontecer, não vai viver na dimensão de Deus. É preciso ter coragem para abrir a boca e falar, e determinar, e falar. Se alguém falar assim: ah, ora, eu vou orar, mas é para ele ser curado, e ele vai ser curado. É entrar na dimensão de Deus. Se você disser e não duvidar, então o que você disse se fará. Quem foi que falou isso? Foi o filósofo grego romano da... onde? Não! Foi o próprio Deus, foi o Senhor Jesus. Ele mentiria para você? Ele mentiria para nós? Então diga: eu creio. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, se Jesus falou de um monte, que para a nossa limitação humana, né, é quase impossível. A gente se fecha numa caixinha da limitação e fala assim: não, eu não vou falar isso para o monte, porque não vai acontecer. Não vai acontecer, porque você já duvidou. Ok? Mas vamos voltar para uma coisa mais simples então, já que a nossa limitação humana não nos permite transportar um monte. Volta aí. Volta para a cura de alguém. Volta para abençoar a vida de alguém. Será que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, diz a palavra do Senhor? Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer, queridos? Se Ele disse que se você dissesse, faria, imagina Ele cumprindo a tua palavra, a fé que você liberou através da tua boca. Quantos querem ser boca de Deus aqui? Então creia. Creia. Creia, diga para o seu irmão: creia. Você quer ver como você precisa abrir? Atos 3. Precisa abrir a sua boca. Você precisa dizer: ah, eu creio muito, mas fica o tempo todo com a boca calada, não acontece nada. Ninguém sabe o que calado quer. Não tem um dito assim? Ninguém sabe o que calado quer. O mundo espiritual
Ele se movimenta através da sua palavra. Está entendendo? E a palavra da fé. Olha o que está aí em Atos capítulo 3, no versículo 6 e 7. Vamos ler do começo para você entender. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Moço, dá uma esmola aí, falou para Pedro e para João. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. Olha a ousadia. Chamou a responsabilidade, não chamou? Olha aqui para nós. Dá uma olhadinha. Ei, dá uma olhadinha. Olha só o posicionamento que nós temos que ter. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Como é que é? Não era Jesus que estava falando não, porque Jesus fazia isso toda hora, né? Onde Jesus passava, tinha um enfermo, ele vai, levanta, toma sua cama, vai embora. Quer ser curado? Então seja. O que você quer de mim? Quero ver, então veja. O tempo todo. Está entendendo? Aqui era Pedro e João. Olha aqui para nós. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe que muitas vezes nós não damos, parece meio loucura assim, e é loucura, né? As coisas de Deus são loucuras. A gente ora, e não é errado pedir, amém? Não é errado pedir. A gente: Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Quantos já oraram assim? A gente sempre, a maioria das nossas orações são assim, não são? O que Jesus está falando é o seguinte: olha, eu já dei poder para vocês. Eu já dei poder a vocês. Em meu nome vão e curem os enfermos. Em meu nome vão e expulsem os demônios. Amém? O que é que o homem precisa de verdade nessa vida? Para viver bem. Diga comigo: libertação e cura. É ou não é? Um homem livre e curado, ele vence qualquer parada, ele enfrenta qualquer perigo, ele vence, ele cresce, ele prospera, porque ele é livre, porque ele não tem nada impedindo ele de vencer, de batalhar, de lutar para conseguir o que quer. Entende isso? Libertação e cura. E Jesus falou: olha, em meu nome vocês vão e vocês vão curar. Então aí a gente fica assim: Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa. É da vontade de Deus curar? Quantos acham que é da vontade de Deus curar? Senão ele não falava assim: ó, vão e curem em meu nome. É da vontade de Deus libertar? É, a palavra de Deus fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos sejam libertos. Entende isso? E aí muitas vezes a gente fica pedindo para Deus algo que Ele já nos colocou, que a gente não precisa ficar pedindo para Ele, porque já colocou, Ele já deu para nós. Ele já deu a autoridade do nome dEle para a gente falar para a enfermidade: enfermidade, sai, em nome de Jesus. Ou então falar para uma pessoa que está doente: fique curado agora, em nome de Jesus. Ah, mas eu não tenho o poder de ser curado. Não, não, você vai ficar curado. Eu estou mandando você ficar curado em nome de Jesus. Eu estou aqui como representante de Jesus. Falar no nome de Jesus é estar como representante. Eu estou representando Jesus. Ele não pode vir agora, porque ele está cuidando da multidão. Não, brincadeira. Jesus está presente aqui comigo. Está entendendo, queridos? E ele me mandou vir até aqui, porque eu sou o corpo dele. Ele é a minha cabeça. E ele deu uma ordem: vão em meu nome e curem os enfermos, e expulsem os demônios, e falem novas línguas. Você está entendendo? Ousadia, fé, abrir a boca, porque não vai acontecer só porque você está pensando. Está entendendo? Eu estou pensando aqui que
Aquela pessoa podia ficar curada, né? Ela podia ficar curada. Está lá no pensamento. E fica lá pensando: Deus, cura ela. Deus é tão misericordioso que Ele vai curar, porque Ele é o desejo dele. Mas Ele quer que você seja ousado ao ponto de chegar para alguém que está enfermo, alguém que está deitado, alguém que está com febre, e falar assim: febre, deixa ela agora, em nome de Jesus. A pessoa está parada, está doendo, seja curada agora, em nome de Jesus. Levanta agora, em nome de Jesus. É difícil isso, queridos. É difícil colocar em prática. É difícil a gente sair da nossa limitação humana e viver na dimensão de Deus. É isso que a gente precisa aprender. É isso que a igreja precisa. Você não é qualquer coisa, você é a igreja do Senhor. Está entendendo? Você não é uma criatura qualquer. Você é corpo de Cristo. Nós precisamos sair da nossa limitação humana, da nossa capacidade limitada de pensar, e começar a acreditar que aquilo que Jesus falou realmente é o que Ele falou, e nós vamos experimentar tudo o que Ele falou. Nós vamos viver, e nós vamos realizar a obra que Ele falou que nós realizaríamos. É isso que nós precisamos aprender. Entrar na dimensão de Deus é isso. Espera aí. Mas eu só tenho um ano de igreja. Só tenho 20 anos de igreja. Não tenho nem 40 anos ainda como pastor Sóstenes. Está entendendo, queridos? Não tenho nenhum título, eu só vou para a igreja, eu só vou no domingo, na quarta e tal. Diga: eu sou a igreja. Jesus pode agir através de mim. Aí Jesus fala para você: eu estou agindo, queridos, é só abrir a boca. Eu quero agir, é só você abrir a boca. É crer. Criei, por isso falei. Olha só, criei, por isso fiquei pensando. Não é isso que o Salmo diz, que a palavra de Deus diz. Criei, por isso fiquei meditando sobre a cura daquela pessoa. Não, não foi isso que Jesus falou. Criei, por isso falei. Você libera. Em nome de Jesus, eu declaro a tua libertação. Amém? Mas a pessoa está lá na Paraíba. Não existe limite, não existe. A dimensão de Deus, ela não existe barreiras físicas. A pessoa pode estar lá no Japão. Lembrei da Ana e do menino. Então lá no Japão. Não existe. É você ora aqui, acontece lá. Você determina aqui, tem que acontecer lá. Porque acontece primeiro no céu. E quando acontece no céu, pega o universo inteiro. Estão entendendo? Em nome de Jesus, queridos. Você tem coragem de fazer isso? Dizer para alguém: faça desse jeito e você vai receber a tua bênção. Eu tenho essa ousadia, queridos. A pessoa vem falar comigo e eu abro a minha boca com fé. Falo assim: faça assim, assim, e Deus vai te abençoar. Muitos já experimentaram da bênção de Deus depois de crer. O que a palavra de Deus diz? Crede em Deus, estareis seguro. Crede em seus profetas e prosperareis. O profeta é o que abre a boca com ousadia e com fé, porque vive na dimensão de Deus. 2 Reis capítulo 5. Naamã. Os irmãos conhecem essa história, né? General de guerra, comandante do exército do rei da Síria, o Naamã. Versículo 10 logo, vamos logo para o versículo 10. Então, Naamã veio, né, para buscar o que? A sua cura. Ele veio buscar uma cura em Israel. E ele esperava o que? Que o profeta chegasse, colocasse a mão nele e determinasse ali algo, e ele saía dali já glorificando a Deus. Ele glorificou a Deus, graças a Deus, depois da cura dele. Amém? Se converteu. Naamã se converteu. Amém? Mas olha só, versículo 10. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo, Eliseu nem foi atender ele. Lá de fora, lá mesmo, o Eliseu já mandou o mensageiro.
Mas ele queria ver o profeta, ele queria pegar no profeta, ele queria, né, ver ali fogos de artifício, raio laser saindo, aquela coisa acontecendo toda ali. E Eliseu fala para o mensageiro: vai lá e fala assim para Naamã: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Não é? O que acontece? Vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica chateado na limitação humana. Espera aí, quem está falando? Aí eu fiquei meditando: será que Deus falou para Eliseu? A Bíblia não fala que Deus falou: Eliseu, senão citaria, falava assim: e Deus falou a Eliseu: mande Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Quantos já leram essa passagem? Não tem nenhum momento falando assim: Deus mandou Eliseu dar o recado para Naamã. Não, queridos. Existe uma responsabilidade do profeta de viver na dimensão de Deus. Diga: eu sou profeta de Deus. Você tem a responsabilidade de viver na dimensão de Deus. E viver na dimensão de Deus é viver na dimensão da fé, da ousadia, da coragem para falar e para crer naquilo que você fala. E eu vejo Eliseu aqui falando: olha, Eliseu poderia falar qualquer coisa que Deus iria realizar, porque Eliseu estava na dimensão de Deus. Concordam comigo? Porque ele estava na dimensão da fé. Ele poderia falar assim: olha, fala para Naamã dar 10 voltas na árvore que tem ali no jardim. Aí Naamã saía 10 voltas e ficaria curada. Porque Deus tem compromisso com os seus profetas. E a palavra do profeta na dimensão da fé produz um milagre na vida de cada um. Quantos querem ter compromisso com Deus na dimensão da fé, na dimensão de Deus? É assim, queridos. Se você tem compromisso, se você está vivendo na dimensão da fé, você fala: ó, querido, faça assim, e Deus vai te abençoar. Aí a pessoa vai e faz e é abençoado. Não é porque ele é bom, porque ele, vamos glorificar agora o profeta. Não, glória a Deus, tudo glória a Deus, porque Deus é quem realiza. Tanto o querer quanto o efetuar, tudo é Deus, tudo é por Deus, tudo é com Deus. Mas Deus tem compromisso com o profeta, porque é profeta de Deus. É homem de Deus, é mulher de Deus. Mas não só de palavra, tem compromisso com Deus, vive na dimensão de Deus. Compreende isso? Aleluias. Na dimensão de Deus, ele diz: todo o que pede, recebe. Olha aí. Espera aí, mas eu já pedi tanta coisa para Deus, não recebi. E aí nós vamos entender agora esse finalzinho dessa ministração, esse processo. Amém? Esse processo, para você sair da limitação humana e não ficar preso nisso. Não, já pedi coisas para Deus, mas não aconteceu. Sim, tenho certeza disso. Diga comigo: Deus me ama. E Deus me ama muito. E sabe tudo que eu preciso antes que eu abra a minha boca. Amém? Olha só. A diferença do pedido, tá? Presta atenção. Porque o homem de Deus tem seus pedidos alinhados com a vontade de Deus. É profeta de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Os seus pedidos são aliados com a vontade de Deus. Se tem poder para liberar e abrir e determinar, e não faz, então está dando bobeira na vida, não é? Concordam? Agora em Mateus 11, 24, versículo 24. Não precisa abrir, deixa que eu abro aqui. Eu leio aqui para vocês. No versículo 24 diz assim, ó: depois de falar que o que você disser e você não duvidar no seu coração, mas crer que você fará aquilo que diz, então o que você diz será feito. Aí ele diz assim, ó, o 24: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso.
Você viu que são duas coisas interessantes. A primeira é você determinar falar. A segunda é você pedir, crendo que já recebeu. Entende? Porque você pedir a Deus, e pedir algo para Deus, mas você não crê que você já recebeu, que Deus já te ouviu, você não vai receber. Está entendendo? Porque a fé é assim, queridos, a fé é agora. Eu já recebi, diga comigo, já recebi. Mas eu não estou vendo. Limitação humana. Entra na dimensão de Deus aí, fala para o teu irmão, entra na dimensão de Deus. Começa a ver que você já recebeu o que você pediu. Começa a crer que o que você pediu, você já recebeu. Entende isso? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Por isso que eu digo que tudo que pedires em oração, crendo que o recebeste, será vosso. E aí onde está a diferença do pedido? Porque o homem de Deus tem seus pedidos alinhados com a vontade de Deus. Olha, 1 João versículo 5, 1 João capítulo 5, versículo 14. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se é a vontade de Deus isso? Você sabe, você precisa conhecer a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. Senão você sempre vai ficar pensando, não é vontade de Deus curar. Eu tenho que ver, e se Deus não quiser curar? Aí é um outro processo que Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Mas você tem a obrigação de viver na dimensão da fé, como servo de Deus. Ou então vive uma vida comum. Você não foi chamado para viver uma vida comum, você foi chamado para viver no extraordinário de Deus, no sobrenatural de Deus. Viver no reino de Deus, na dimensão de Deus. A dimensão de Deus é o reino de Deus, é o poder de Deus. Venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a sua governação, venha o seu poder sobre nós, agir através de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como aqui na terra. Tem que ser feita a vontade de Deus como é feita no céu. E só vai ser feita a vontade de Deus aqui na terra se você for instrumento de Deus para que isso aconteça. Deus pode usar uma jumenta, você pode usar qualquer coisa, Deus pode usar o que for para realizar a vontade dele, mas Ele preferiu usar você. E muitas vezes nós nos escondemos na nossa limitação humana e não temos coragem de deixar Deus agir e ver milagre acontecendo na nossa vida e na vida das outras pessoas. Nós precisamos sair dessa caixinha, dessa limitação, passar o limite, sabe, queridos, ir além, ir com Deus, ir na dimensão de Deus, entrar na dimensão de Deus. Amém? Eis a diferença. Tiago versículo 4, vamos lá. Eu falei, né? A confiança que nós temos ao aproximarmos de Deus, que pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Aí vamos lá em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 3. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais, invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Para quem é essa palavra? Nós acabamos de ler. Para quem não vive na dimensão de Deus. Aqui está falando de pessoas que matam seu irmão. E matam como? Falta de amor, não é? Odiar o seu irmão, você está matando. A palavra de Deus diz que você mata o seu irmão quando você odeia. Aqui está falando de pessoas invejosas. Aqui está falando de pessoas que estão guerreando por causa dos seus prazeres, que guerreiam nos seus membros, as suas concupiscências. E aí nascem as contendas, as guerras. São pessoas que não estão na dimensão de Deus. Por isso ele fala assim: olha, vocês pedem, vocês não obtêm. Vocês não recebem, vocês pedem e não recebem, porque vocês não estão na dimensão de Deus. E aí se você continuar lendo, você vai ver que verdadeiramente é para essas pessoas. Olha o que diz aqui no versículo 4: adúlteros e adúlteras,
É uma sequência, é um texto falando para essas pessoas. Adúlteros e adultas, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E prossegue o texto. Mas para quem vive na dimensão de Deus, você tem a compreensão da mente de Deus, você começa a entender a mente de Deus. E quando você vai pedir algo para Deus, você já pede na certeza de que Ele vai te ouvir. Você não vai ficar na dúvida. Quando você está na dimensão de Deus, você vive na fé. O justo viverá pela fé. E quando ele pede, ele já sabe que já recebeu, porque ele conhece o Deus que dá. Ele sabe o Deus que abençoa. Ele sabe como Deus age, porque tem intimidade com Deus, porque conhece a palavra de Deus, porque sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. E Ele prometendo, Ele cumpre. Está entendendo, queridos? Viver na dimensão da fé é viver em intimidade com Deus, é viver na certeza de que Deus ouve a sua oração, é ter a certeza de que quando você abre a tua boca, você fala, eu vou declarar, Deus vai cumprir. Entende isso? Não é pensamento positivo, hein? Não é pensamento positivo. Não é pensamento positivo. Eu vou ganhar um carro. Eu vou ganhar um carro. Tem gente que usa para ganhar, né? Pensamento positivo. Eu vou ganhar um carro. Eu vou ganhar um carro. Não. Você pode abrir a boca e falar assim: esse ano eu vou ter o meu carro, em nome de Jesus. Esse ano eu vou adquirir meu carro. Você não precisa nem ficar pensando muito não. Você creu e falou, não precisa ficar repetindo muito não. Sabe por quê? Porque Deus te ouve. Não pensa que muito falar, Deus vai te ouvir só porque você fala muito, não. Você falou 10 mil vezes para Deus que vai ter um carro. Não foi por isso não. Não é assim. Você não é ouvido por muito falar, você é ouvido por muito crer. Ou muito não, ou pouco também, é só por crer. Aí não tem limite não. Entende isso? Você é ouvido pela sua fé. A fé é a linguagem da dimensão de Deus. Deus olha para você, ai, mas eu preciso tanto, Deus sabe disso. Deus não age pela sua necessidade, Deus age pela sua fé. Você vai ficar 10 anos precisando muito, se você não abrir a tua boca e declarar e orar pedindo e crendo que já recebeu. Amém? Receberam essa palavra? Receberam esse finalzinho? Isso é forte, queridos. A pessoa fica anos e anos e anos no sofrimento, fica anos e anos e anos passando por uma luta em que ela já poderia ter vitória há muito tempo, se ela tivesse a ousadia de abrir a boca, declarar e não duvidar, e quando orar pedindo, crer que já recebeu. Tiago capítulo 1 versículo 5. Aí aqui, queridos, olha só, aqui já é para a pessoa que está na dimensão de Deus. Ali você viu que a palavra é para aquele que não estava na dimensão, né? E aqui já é para quem está na dimensão, ó. Meus irmãos, está falando com os irmãos aqui a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passados por aprovações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Não tendo falta de coisa alguma. Agora, ó, o versículo 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e lhe será dado. Olha o versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Peça com fé, não duvidando. Por quê? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quantos querem viver na dimensão de Deus? Coloque-se de pé então. Entre na dimensão de Deus. Fala para o teu irmão aí, entre na dimensão de Deus. Fala para o teu irmão, entre na dimensão de Deus. Fala assim para ele, creia, declare, determine, peça com fé, não duvide, e verás a glória de Deus. Aleluia! Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós vamos fazer essa primeira oração.
para você que quer entrar na dimensão de Deus, quer entrar no sobrenatural de Deus, quer deixar de ser uma pessoa comum, quer deixar de ser uma pessoa natural apenas, e quer viver no natural, quer viver no sobrenatural, quer viver na dimensão de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Entre na dimensão. Quando o profeta fala fecha os teus olhos, não demora não, senão você pode perder o momento. E eu sou profeta de Deus na sua vida essa noite para te falar que você vai entrar, você está entrando na dimensão de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos nessa hora que a tua igreja, como corpo do Senhor, entra agora na dimensão do Senhor, na dimensão da ousadia, da coragem, da fé, e que nós somos boca do Senhor nessa terra, e que nós somos o corpo do Senhor, agindo para que o teu nome seja glorificado, agindo para que o Senhor seja exaltado em todo o tempo. Confirma, Senhor, em cada coração, traz a certeza em cada coração nessa noite, de que cada um aqui, Senhor, foi chamado com o propósito de manifestar a tua glória nessa terra, e de fazer o Senhor ser conhecido, e de ter intimidade contigo, e crer, e declarar, e profetizar, e ver o milagre acontecendo, e ver vidas sendo curadas, e ver vidas sendo libertas, através da fé, através do nosso posicionamento em Ti, Senhor, de entrar na dimensão do Senhor, de viver todos os dias, não como apenas um homem natural, mas na certeza de que estamos na dimensão espiritual, que já estamos assentados contigo nas regiões celestiais, e que a tua palavra nos garante que se crermos faremos as obras que o Senhor fez e ainda maiores, e o Senhor não mente. E se o Senhor disse que faremos obras maiores, precisamos tomar posse verdadeiramente disso, Pai, porque foi o Senhor quem disse. Então nós tomamos posse nessa hora da nossa vida na tua dimensão, rompendo todas as limitações e pensamentos humanos que nos impedem de viver na tua dimensão, Senhor. Nós lançamos por terra agora todo sofisma, todo engano, toda incredulidade, toda dúvida agora cai por terra em nome de Jesus. E seja estabelecido, ó Deus, um novo tempo na vida da tua igreja, um tempo de vitória, um tempo de abrir os lábios e ver os milagres acontecendo, um tempo de profetizar e ver o Senhor realizando, ó Deus, a tua obra poderosa nessa terra. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que cada vida aqui está preparada para abrir os seus lábios com ousadia e fé, para que o Senhor use da forma que o Senhor desejar, para que o Senhor estabeleça, ó Deus, um marco em nossas vidas, ao entrarmos na dimensão do Senhor, ao entrarmos na dimensão da fé, na dimensão do Senhor, Pai, em nome de Jesus.